Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Educação e Tecnologias. Inicialmente, eu gostaria de saudar o secretário-geral do partido, o professor Juan, a senhora reitora, professora Jiang, e os demais participantes, e, é claro, parabenizar a todos pela realização do seminário, o 50º aniversário das relações diplomáticas entre China e o Brasil e um novo modelo de relações internacionais. Gostaria também de informar a todos que a Universidade Federal de Ouro Preto e o Departamento de Educação e Tecnologia estão abertos a parcerias com o Centro de Estudos de Brasil da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang. Nesse nosso vídeo, para o seminário O 50º Aniversário das Relações Diplomáticas entre a China e o Brasil e um novo modelo de relações internacionais promovido pela Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, a ideia é apresentar a vocês, ainda que sucintamente, como é que a alimentação no Brasil e, em particular, em Minas Gerais, se desenvolve historicamente. Nosso objetivo é chamar a atenção para a importância da alimentação como um instrumento de estudo privilegiado para conhecermos mais profundamente a cultura de um país, celebrando a amizade e promovendo o conhecimento mútuo. E nesse sentido, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a alimentação, ela é, antes de tudo, uma escolha cultural. Nunca nenhum povo na história da humanidade, em lugar nenhum do planeta, ele come qualquer coisa. Então, primeiro, ele faz uma escolha. E aí essa escolha, ela tem as mais variadas formas que vão determinar que ela aconteça. Pode ser, às vezes, um elemento religioso, pode ser obra do acaso, pode ser as condições físicas do ambiente, enfim. Aí, um milhão de alternativas. Agora, na medida que essa escolha é feita, e é isso que eu chamo a atenção, esse povo carrega com ele esse valor cultural. E na medida que ele se desloque para algum lugar, seja de maneira espontânea, por uma migração de interesse social, econômico, seja por uma questão violenta, tráfico de escravizados, por exemplo, nesses dois casos, essa população, ela carrega essas escolhas alimentares. E melhor ainda quando ela pode levar consigo também os seus alimentos de origem. E nesse sentido, o Brasil é um exemplo interessantíssimo para se estudar. Por quê? Porque você tem a conquista de um território feito por uma nação europeia, no caso o Portugal. Você tinha um conjunto de sociedades presentes aqui, os chamados povos indígenas, notadamente os grupos Tupi, que a partir da Amazônia ocupam todo o litoral brasileiro, os Guaranis no litoral e interior, mas ao sul do Brasil, no interior do Brasil, os grupos Macro-G, né? E na região amazônica ainda, mas mais para o interior da Amazônia, os grupos Aruac e Caribe. No caso aí, grupos aí pensados em termos linguísticos, tá? E ora, o que acontece com essas sociedades? Cada uma delas tinha também sua cultura alimentar. No caso específico de Minas Gerais, que é o que nós vamos falar rapidamente, o grupo que existia era o grupo Macro-G. Bom, mas além desses grupos indígenas presentes, além dos portugueses que vêm com a conquista, há também o tráfico de africanos escravizados. E também dos africanos que vêm para o Brasil, são também, por um mero acaso, 4 grandes grupos. O grupo Banto, que é o maior de todos, que sai da região atual de Angola, Moçambique, Congo. Os grupos Haussais, que saem notadamente da região do Togo, Gana, Benin, Senegal, que eram africanos islamizados, ou seja, já tinham adotado a religião islâmica como sua fé. Os grupos Jeje, que vem da região do Benin, e, por fim, os grupos Yorubá-Nagô, que vem da atual Nigéria. Ora, desses 4 grupos africanos, 2 particularmente se fazem presente em Minas Gerais. Os Bantos, principalmente no centro-sul de Minas Gerais, e os Jejes, na região centro-norte. Além disso, conforme disse e repito, na Minas Gerais inteira, era o grupo Macro-G, do grupo dos indígenas que faziam parte. Então nós temos o atual estado de Minas Gerais ocupado por grupos Macro-G,
grupos bantus no seu sul, Gés no norte e portugueses que, é claro, com a conquista se instalam pelo território inteiro. E em termos alimentares, isso vai acabar marcando muito a culinária mineira nos dias atuais. Por quê? Do grupo Macro-G, havia já o cultivo natural deles do feijão, de vários tipos de feijões, mandioca, cará, batata doce e abóbora. Todos esses ingredientes fazem parte de maneira muito forte da cultura alimentar mineira. Dos africanos, os bantus vão levar o quiabo e o jiló, duas leguminosas fortíssimas em Minas Gerais. Dos jejes vem o feijão fradinho, e vem da África e acaba sendo a base de um bolinho de feijão muito comum em Minas Gerais. E esse bolinho de feijão também é comum no recôncavo da Bahia, sendo que no recôncavo da Bahia ele é frito no azeite de dendê, também produto africano. Na Bahia ele recebe o nome de acarajé e em Minas Gerais ele é simplesmente um bolinho de feijão. E dos portugueses, duas coisas muito fortes em Minas Gerais, que é a carne de porco. O porco é um animal típico da região da Europa e da Ásia, né? Então ele é trazido para o Brasil pelos portugueses. E o coentro, que é um tempero, né? Mas é um tempero típico da região do Mediterrâneo, também trazido pelos portugueses. Ora, quando a gente reúne essas coisas todas, esses elementos todos, nós temos aí uma situação em que sejam os indígenas, que ainda que tenham sido praticamente massacrados pelos portugueses ao longo do tempo, seja pelos africanos trazidos de maneira brutal, violenta, com o tráfico de africanos escravizados, nós temos uma cultura alimentar mineira que se forjou ao longo do tempo, aonde nós temos inúmeros pratos. Aliás, eu esqueci de citar aqui, no caso português, também o frango. Um dos pratos mais típicos de Minas Gerais é o frango com quiabo, ou então o fígado de boi com giló, né? Aí já é uma junção de portugueses com africanos, como o frango com quiabo também é português com africano. Então, a culinária mineira, a cultura alimentar mineira, ela é, portanto, a reunião desses diversos povos. De certa maneira, a manutenção desses alimentos e até pratos que vão surgir, como o bolinho de feijão, que é feito em Minas Gerais hoje, da mesma forma como se faz hoje no Benin, na África, portanto um alimento absolutamente africano, isso tudo acontece como resistência desses povos. Quer dizer, se falamos a língua portuguesa, isso aí é a prova da conquista, ao mesmo tempo, essa conquista ela é limitada pela resistência, particularmente alimentar, de inúmeros outros povos. Muito obrigado, eu espero que tenha ajudado, ainda que uma pequena compreensão da cultura alimentar brasileira. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.